Boa noite, eu sou Mário Linhares e este é o TV Onda Azul Entrevista, diretamente aqui da TV Onda Azul. E antes de apresentar meu convidado de hoje, eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, deixe seu like aqui no vídeo, seu comentário e compartilhe com os amigos. Bem, o meu convidado de hoje é um grande amigo há mais de 30 anos, né? Nós tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Na verdade, eu entrei na empresa, ele já era uma das referências na Soletur, que foi a maior operadora da América Latina na época, isso eu estou falando de década de 80, e eu, quando entrei, o Marcondes, que é meu convidado de hoje, a Luísio Marcondes, já tinha uma estrada grande no turismo. Então, eu apresento aqui a Luísio Marcondes, profissional de turismo, agente de viagens, empresário e um grande conhecedor desse mundo, desse nosso planetinha aqui, da nossa espaçonave Terra. Boa noite, meu grande amigo Marcondes, tudo bem contigo? Boa noite, Mário, tudo bem e você? Tranquilo aí? Tudo ótimo. Nós vamos bater um papo aqui hoje sobre o mercado de turismo, né, já que você é agente de viagens, atua como agência há mais de 30 anos, não é? A Marcotur. Quero que daqui a pouco você fale um pouquinho dela, mas também hoje a gente vai conversar sobre a Expo Dubai, que você voltou recentemente de lá. Inclusive, a gente ia fazer essa entrevista com você lá em Dubai ainda, só que por questões técnicas, questões de censura na internet, a gente não conseguiu fazer essa reunião de lá, essa entrevista de lá. Mas, primeiro, como é que foi a viagem, Marcondes? Quanto tempo você ficou lá em Dubai? Foi ótimo, eu fiquei uma semana em Dubai, na volta, da ida eu fui direto, né? Na volta, eu fui pela companhia turca, né? Então, na volta eu fiz a parada em Istambul, que, aproveitando, né? É um lugar que eu já fui outras vezes, assim, bem atraente, agradável. Istambul é espetacular, quem nunca foi, aproveite e vá visitar. Então, eu parei lá 3 dias para dividir a viagem, dar uma revista na cidade, rever, né? E comprar umas coisinhas, tem lá muito bom, os Spice Bazaar, eu gosto muito. Então, uma semana em Dubai e 3 noites em Istambul. Foi o roteiro que eu fiz. A minha intenção mesmo é Expo. Era, né? Mas aproveitou, já estava no caminho, né? Deu uma puxadinha para Istambul também. Mas, Marcondes, vamos começar. A gente se conhece, como eu comecei a falar na abertura do programa, há mais de 30 anos. Né? Nós nos encontramos em muitos lugares, aí, muitas estradas do mundo, aí, porque nós fomos guias internacionais da extinta Soletur. Né? Você entrou bem antes de mim, eu entrei no final dos anos 80, você já tinha entrado um pouquinho antes, início dos anos 80, se eu não me engano. Não é? E você teve uma carreira bastante importante no turismo. Naquela época você fazia América do Norte, você desbravou a Oceania também, né? Os primeiros grupos ali para a Austrália, Nova Zelândia, e com o fechamento da Soletur, um pouquinho antes de 2000, você se dedicou a atividade de empresário, de agente de viagens, agência que você montou ainda na Soletur, no final dos anos 80. Você pegou essa transformação toda do mercado turístico. Hoje mudou muito o mercado em relação àquilo que a gente estava acostumado lá atrás? Sem dúvida, mudou bastante. A questão das redes sociais, né, veio junto com as comunicações, o acesso à informação, e também a questão da maneira como o turismo é comercializado, né? Então, as companhias aéreas, os destinos turísticos, as redes hoteleiras criaram formas de acessar através do seu site, das redes sociais também, e fazer a comercialização. Então, o agente de viagem hoje ainda tem relevância porque ele deixou de ser só um vendedor, né? Um emissor de bilhete, ele passou a ser um orientador, ele é uma pessoa que, ele, no meio de uma série de situações, ele vê a melhor opção, ele deixou de ser só um agente, ele virou um orientador, um profissional especializado em procurar as situações que o cliente muitas vezes procura, mas ele não acha. Às vezes ele acha só o preço, mas não acha a melhor
forma de alcançar o que ele está procurando, né? Ele é quase um coach de viagens, né? O agente de viagens. Então, a função hoje é quase do agente de viagens, é muito mais de traçar fazer com que aquele investimento do cliente possa se transformar numa experiência inesquecível e sem traumas, né? Porque principalmente agora, com o advento das agências de viagem online, né, das outras, da online travel agencies, a gente vê muito aquela falsa impressão de que é mais barato, de repente a pessoa compra e quando tem um problema, às vezes de uma mudança de voo ou de alguma coisa com o hotel, a pessoa fica completamente perdida porque não agrega serviço, não é mesmo, Marcondes? Exatamente, são robôs, né, que atendem. Então, a pessoa, muitas vezes, ela pode até cometer um erro na data, ou na hora de escolher um voo, ela vai pela tarifa, mas ela vê lá uma parada, mas ela não observa que aquela parada não é parada, aquilo é uma conexão, e uma conexão com uma espera bastante grande. Tem horas que vem conexão com troca de aeroporto. Então, a pessoa pode, né, às vezes, na hora de preencher os detalhes, colocar um sobrenome ou inverter as ordens, ou errar na hora de colocar informações como data de nascimento. Tem várias situações. Então, a pessoa acaba sendo o próprio atendente e elas cobram, né? Porque as agências virtuais, elas também cobram taxa de serviço. Eu não sei por quê, porque que serviço que ela está tendo? Ela está oferecendo só a ferramenta, né? Então, é uma questão bastante questionável. Mas é a situação do momento, né? Depois a pessoa se vê em situações de voo cancelado, de restrição de entrada com a questão do Covid, né? Depois os países exigem isso, exigem aquilo, teste de Covid e tal, X dias de antecedência. Então, vários até procuram a gente pedir informação e no final eu fico assim, caramba, meu Deus, não era melhor procurar o seu fornecedor, né? Eu respondo, mas fica aquela dúvida assim no ar, né? É complicado, até porque muita gente não entende, às vezes o próprio agente de viagens ele não tem acesso a uma passagem que um cliente comprou na internet, por exemplo. Mesmo que o agente de viagens queira ajudar, ele entra em contato com a companhia aérea, tenta algum tipo de negociação, mas a companhia aérea não presta atendimento à passagem comprada numa agência de viagens, e a agência de viagens que ele adquiriu é online, no caso, né? Normalmente, aquilo que você falou, é um robô, você não tem nem com quem, você não tem um ser humano com quem conversar e com quem pedir ajuda, algum tipo de aconselhamento, algum tipo de esclarecimento. E agora, na pandemia, foi muito complexo também, né? Que o número de voos cancelados, aquela questão de reembolso de bilhete, enfim, quem estava sem o atendimento de um agente de viagens sofreu um pouquinho mais do que o normal, não foi, Marcondes? Verdade. As companhias aéreas, elas ficaram sobrecarregadas, porque o call center de uma companhia aérea não atende metade da metade do que ela transporta, porque boa parte é vendida, seja por agências de viagem, seja por agências virtuais, seja pelo próprio site da companhia aérea. Então, tem várias modalidades. E elas não se prepararam e continuam, até hoje, não está fácil, não. Está muito difícil o atendimento nas companhias aéreas e elas diminuíram, enxugaram, e muita gente ficou aí com um problema para resolver e demorou, e esclarecimentos e remarcação, muita situação aconteceu, viu? E continua ainda. Né? Marcondes, em termos de pandemia, vamos falar um pouquinho de normalização de mercado. Hoje, muitos países já começam a tirar restrições de máscara, passaporte sanitário, né? Alguns países ainda continuam um pouco mais restritos, mas, via de regra, a gente pode dizer que o mundo começa a voltar ao normal, não começa? Verdade. Vários países, a Anvisa aqui está super conservadora, né? Uhum. Olha, quando eu cheguei de viagem, eu fiquei estarrecido, porque eu tive que apresentar no check-in da companhia aérea o teste,
o formulário virtual que você preenche, que a Anvisa te manda uma confirmação por e-mail. Eu apresentei o teste de Covid, apresentei a confirmação. No formulário da Anvisa, você tem que colocar as vacinas que você tomou, quando você tomou, número de assento, de que lugares você esteve, países você esteve, endereço onde você mora, onde você vai ficar, e uma quantidade de informações danada. E quando você chega, desembarquei, eu vim para Guarulhos, que essa companhia não opera no Galeão. Então, quando eu desembarquei em Guarulhos, olha, foi quase 1 hora para conseguir passar, porque tinha na porta do desembarque, do Finger, né, o túnel de desembarque, 2 cidadãos da Anvisa pedindo cartão de embarque, porque você diz até a poltrona onde você vai ficar, onde você ficou no voo, né? Sim. Então, ele pediu cartão de embarque para conferir se você fez, senão você ficava retido. Aí, depois, na fila da Polícia Federal, outros cidadãos queriam olhar a vacina e queriam olhar o teste de Covid. Tudo a companhia aérea olhou no embarque. Eu falei assim, meu Deus, que absurdo é esse? Então, a Anvisa está num exagero assim, provocou ali mais de 1 hora de atraso desnecessário. Né? Agora, vários países estão liberando. Eu já vi hoje que a França já liberou, a Inglaterra, a partir de quarta, amanhã ou quinta, se não me engano, já liberou os voos, nem no avião, nos voos não vai precisar mais de máscara. Aí eles dizem assim, se o destino para onde o avião for precisar, deverá ser utilizado. Então, digamos, o avião vem Londres-Rio, que a British está operando, né? Certo. Londres-Rio. Para cá tem que usar máscara. Agora, quando sair daqui, Rio-Londres, daqui para lá não vai usar. Olha a situação, né? Entendi. É uma coisa muito complexa, a gente ainda precisa se adaptar a esses novos tempos, né? Essa pandemia, ela teve uma influência muito grande em todo o mundo, né? E o mercado de turismo foi um dos mercados mais atingidos pela pandemia, né? Houve uma recessão muito grande, uma redução em todos os setores, mas o setor de turismo, praticamente parou durante a pandemia. E dentro do turismo, a aviação, sem dúvida alguma, foi o mais afetado. Eu passava aqui no Galeão, ali na linha vermelha, você vê, eu via lá o pátio, a quantidade de aviões parados. Então, eu falo assim, a Gol tem uma frota de 130 aviões, a Latam eu não sei exatamente, porque a Latam mistura com o Chile, com outros países, mas tem mais, e aviões maiores, né? Certo. Mas a Gol tem 130. Você imagina para pagar leasing desses aviões todos, você ter que parar esses aviões todos e a despesa continua rodando? Eu falei assim, olha, eu pensei assim, meu Deus, sinto pra caramba, sinto muito, porque olha o prejuízo, né? Eu sei que houve renegociação, elas renegociaram com as empresas de leasing, em geral houve, mas houve um prejuízo danado, porque eles estavam arcando, além do leasing dos aviões, a folha de pagamento dos funcionários, as despesas de impostos e um monte de despesas fixas que as companhias têm. Então, nessa situação... E as despesas de solo também que são muito altas, né? Sem dúvida. Houve renegociação com aluguel de aeroporto, de um monte de situações de taxas, né? Mas a despesa fixa, eu imagino que foi o prejuízo delas foi muito grande. Então, eu tenho que reconhecer que as companhias aéreas foram os maiores prejudicados nessa situação da Covid. E também está sendo, atualmente, os que estão recuperando, graças a Deus, bem rápido. Porque sem transporte aéreo, né, o turismo fica restrito a lugares mais próximos, né? Você vai poder fazer com turismo rodoviário, o quê? Ali a Minas, a São Paulo, aqui no interior do estado do Rio. Então, não dá para você ir mais longe, a menos que você tenha uma viagem longa, né? Que muita gente hoje já não faz, né? É verdade. Por uma semana, 10 dias. Não dá para fazer muita coisa com um ônibus numa viagem mais curta, né? Então, o avião aqui é o principal, né? Agora vamos falar um pouquinho da sua viagem para Dubai, que, como eu disse, a gente tentou fazer essa entrevista contigo em Dubai ainda para falar da Expo Dubai. Para quem não conhece a exposição mundial, as exposições mundiais começaram no século XIX, né, em 1851, para ser mais exato, né, e houve várias ao longo
desses 130 anos, não, 170 anos, perdão, ao longo desses 170 anos, um pouquinho mais de 170 anos, houve várias, inclusive nós temos algumas marcas importantes, como a Torre Eiffel, né, que foi de uma exposição, não é, de uma Expo em 1891, se eu não me engano, em Paris. Nós temos a Estátua da Liberdade, que também foi em outra Expo em Paris, mais antiga, que foi enviada de presente para os Estados Unidos, né? O telefone foi lançado numa Expo na Filadélfia, né? Aquela famosa ligação entre Alexander Graham Bell e o imperador Dom Pedro II, lá na Filadélfia, foi a primeira ligação telefônica feita na história. Então, as expos mundiais, elas costumam mostrar o que os países detêm de melhor em tecnologia, em inovação. Como é que foi essa? Você caminhou por lá, como é que foi? Uma semana, o que você viu de inovação, o que você viu de especial? Dubai é uma cidade extremamente inovadora. E essa Expo refletiu isso? A Expo, em geral, ela tem essa questão também da mostrar o que tem de novidade e tudo, mas ela tem também a questão onde o país se apresenta para o visitante. Então, é uma vitrine. Não é a mesma coisa do Epcot lá, que é uma coisa fixa, né? Mas tem um pouco. Né? Então, você fala para quem não conhece, o Epcot que você fala para quem não conhece é o parque de Orlando, do Walt Disney World, né? O Epcot Center, que são vários parques ali naquele complexo, mas os principais, mais famosos, o Magic Kingdom e o Epcot Center, né? Uhum. Isso. Então, no Epcot tem pavilhão dos países, né? Então, inclusive, é bom também, você falando aí nos países, aquela atração que tem no Magic Kingdom, que se chama Carrossel do Progresso, aquela atração foi o pavilhão da GE, numa feira que teve em Nova York, se não me engano, 60 e pouco, 1960 e pouco. Aquela atração que mostra a evolução, né? Aquilo foi um pavilhão da GE. Então, tem o pavilhão dos países, tem algumas empresas que também se apresentam, e nos países, a maioria se apresenta, porque não são assim, todos os visitantes vão em todas as expos. Não, isso é uma coisa que depende do interesse, depende da possibilidade de cada um, né? Eu fui em outras, porque eu me interessei, gostei demais, e é uma maneira de você ver um pouco mais do mundo, né? Então, é um mundo num lugar. É super interessante. Então, tem países que mostram tecnologia, tem países que mostram economia, tem países que mostram avanços, tem países que mostram o que ele tem de natureza, porque também na Expo há tematização e tem áreas. Então, os países se localizam e, normalmente, naquela localização onde ele fica, ele procura desenvolver aquele tema daquele local onde ele está instalado. Entendi. Então, o Brasil ficou instalado na área sustentabilidade. Está instalado, que termina em 31 de março, né, na área da sustentabilidade. Então, ele puxou para falar sobre agronegócio, sobre sustentabilidade no agronegócio, sustentabilidade na questão econômica, né, na Amazônia. Então, essa foi a apresentação do Brasil, né? E tinha lá uns jogos onde você tinha perguntas e respostas, né? Falando alguns de economia, outros de dados do Brasil, né? Em questões da sustentabilidade. Então, cada área dessa tinha um pavilhão principal que falava daquele assunto e tinha os países naquela região, naquela área, né? Entendi. Marcondes, você... essa foi sua terceira Expo, né? Terceira, né? Sim, terceira. Você foi em Xangai primeiro e em Milão, não é isso? Em Xangai, 2010, Milão, 2015 e essa 2020. As grandes Expo, porque há umas menores no intervalo menor. Mas as maiores Expo são de 5 em 5 anos. Então, 2010, 2015, 2020. Por isso é Expo 2020, que inclusive... São Paulo tentou, né? Eu não sei se eu tinha comentado, se você se lembra, São Paulo tentou sediar, né? Mas Dubai ganhou por esmagadora maioria, que é um comitê, e depois tem os países membros lá, votam. Então, Dubai levou com quase unanimidade.
O processo é muito parecido com aquele de escolha de cidade-sede para a Olimpíada e para a Copa do Mundo. É parecido. Para a Copa do Mundo. Perfeito. Agora, o que você pode comparar? Como é que você pode ver essa evolução dessas 3 seguidas, né? Xangai, Milão e Dubai. Qual que te impressionou mais, Marcondes? Olha, a da China, 2010, a China estava querendo se mostrar para o mundo. Então, ela fez uma mega, ultra, gigantesca, mas a feira deles, a expo deles, foi assim, enorme, em área. Mas o que aconteceu? Eles também queriam que os chineses conhecessem. Então, o governo incentivou e deu ingressos. Então, o que acontecia? Um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, você imagina, né? Não digo que isso tudo foi, mas aos milhares. Então, eu visitei bem poucos pavilhões na Expo de Xangai, porque o acesso era mais demorado. Quando abria, já tinha uma fila gigantesca de chineses lá. Eles saíam, quando abria a Expo, eles saíam correndo, disparada, pegavam lugares na fila, e quando você chegava, era fila de 2 horas, 3 horas, 4 horas, daí para lá, entendeu? Então, eu visitei bem menos países, bem menos pavilhões. Na Expo, já foi a que eu menos visitei, por causa desse aspecto. Agora, em contrapartida, eles fizeram uma iluminação à noite, olha, lindo, à noite pareciam abajures, assim, a iluminação com fibra ótica, mas um negócio assim, espetacular. À noite, cenograficamente, foi a mais bonita, mas tinha essa questão de ter muita gente lá, muita gente. Então, foi a que eu menos tive oportunidade. Foi a maior, mais gigantesca, mais em tamanho, mas foi a que eu menos proveito tirei na questão das visitas, né? A segunda de Milão foi muito boa, uma área menor, mas muito boa. Aí já é o público europeu, aí já a situação de como funcionava, como as coisas, padrão europeu, né? Então, muito legal, não era muito longe do centro, tinha um trem lá, você pegava, não era longe demais, tranquilo, chegava, deu para visitar, não todos, mas deu para visitar vários pavilhões, muito bonito, adorei a de Milão, muito bacana. E a Itália tem aquela coisa do estilo, da arte, do desenho, né? Então, eles fizeram muito bonito, assim, visualmente espetacular. A da Itália foi muito bonita. E agora a de Dubai, os Emirados Árabes, né? Dubai, as coisas lá não são o prédio mais alto do mundo, é o shopping maior do mundo. Quer dizer... tudo superlativo, né, Marcondes? Eles têm... Então, eles fizeram uma mega expo. E bem mais tranquila do que foram as outras, porque o espaço também foi gigante, muito, muito grande. Então, assim, enorme. Quando eu andava numa área, eu fui 4 dias, de todas as expo, essa foi a que eu fui mais vezes. Porque eu estava uma semana, eu intercalava um dia ou outro para não ficar repetitivo, cansativo demais também na mesma situação, mas eu fui 4 vezes. Quando eu achava que já tinha, já vi bastante. Tá? Aí daqui a pouco, peraí, tem mais uma área aqui. Rapaz, era outra. Aí anda, vê, visita um monte de pavilhões, espetacular. De todas, das 3 que eu visitei, essa sem dúvida é ao concurso, a melhor de todas, mais espetacular, funcionou melhor, não tinha muita aglomeração, alguns pavilhões tinham fila, essa também eu tive uma facilidade que ajudou, que eles tinham a fila de prioridade para sênior, e agora eu já gozava desse benefício. Tem países que consideram 65, na Europa vários, lá nos Emirados Árabes considera a partir de 60. Então eu já tive a oportunidade de desfrutar do benefício das filas, né? Então tem a fila para sênior e me adiantou também bastante ao acesso, à visitação. Muito legal. E logo no segundo dia que eu cheguei lá, eu tive uma boa notícia, logo na entrada. Olha, sênior já não é mais obrigado a usar máscara. Eu falei, opa, que festa, legal. Que beleza. Então, e você nunca foi muito amigo de máscara também, né, Marcos? Cá entre nós, só no carnaval. Que ninguém nos ouça, né? Que ninguém nos ouça. Mas, enfim, continuando aqui, e essa de Dubai? Né? Você disse que você foi 4 vezes, né, para passar uma semana. Esse foi um ritmo legal?
assim, uma semana sem intercala, como é que foi? Você ia um dia, o outro dia você fazia outra atividade? Como é que foi isso? Exatamente. Eu procurei intercalar. E lá também eu soube de uma... Eu sempre procuro conversar, né, com o pessoal que está nos pavilhões. Então, falaram, olha, fim de semana é bem mais cheio. Dia útil é mais segunda a sexta. Segunda a quinta é bem mais tranquilo. Então, tanto no segundo dia que eu visitei, que era um domingo, estava realmente abarrotado. Aí eu visitei menos, visitei os pavilhões menores, onde era mais fácil o acesso, e falei, bom, então eu saio mais cedo e volto amanhã, segunda-feira, que, aliás, foi uma ótima opção, porque segunda-feira está bem tranquilo. Deu para visitar, uma enxurrada de muitos pavilhões. Então, eu procurava intercalar. Né? Um dia eu fazia a Expo, outro dia eu passeava. Então, eu deixei para ir no Dubai Mall, ver aquela área lá, num dia entre uma feira e outra. Aí eu fui num prédio novo que abriu lá, que tem terraço panorâmico também, que tem inclusive o piso, né? Olha, espetacular, muito bom também. Esqueci agora, Sky View, chama, muito bom. Aí no outro, aproveitei, nesse dia também fui naquele novo museu, né? Que tem um formato, eu achei que era uma meia-lua, que é o crescente do muçulmano. O formato do olho, né? É um olho. Uhum. É um museu... Museu do Futuro, né? Que eu não pude visitar por dentro, que só tinha ingresso para semanas para frente. Mas só por fora, o prédio, assim, a arquitetura é espetacular, né? Então, visitei por fora mesmo. E depois, no outro dia, eu procurei visitar uma área de Dubai que eu não conhecia, que é um bairro que chama Marina. É uma marina mesmo, espetacular. Eu não pensei que fizeram canais ali com marina, com barco, um negócio espetacular, muito bonito. Então, que eu não conhecia. Então, eu sempre procurei intercalar entre um dia e outro, né? Aí, na segunda-feira, eu visitei muitos pavilhões. Aí, na terça, eu fui na Dubai Marina. E, na quarta-feira, eu voltei na Expo Despedida, né? Aí foi, assim, espetacular. Que na quinta eu voltei, né? Então, quinta-feira eu voltei. E esse foi E aí, qual o horário de visita normalmente? Você chegava bem cedo, saía bem tarde. O que você recomenda para quem for visitar? A próxima é só daqui a 5 anos, mas... 5 anos. A próxima vai ser no Japão, né? Em Osaka. 2025. A Expo tem aquela coisa. Chegar cedo, você pega um pouco menos fila. Cedo é que horas? Só que essa Expo ficou a 1h e tanto do centro. Então, para você chegar lá cedo, complicava um pouco, né? Eu, então, preferia. Como eu estava curtindo à noite, porque também lá tem a questão da temperatura. Não foi... Eu estava até preocupado. Será que vai ser quente demais? Porque eu já estive em Dubai e peguei temperaturas muito mais altas. Não foi, não. Foi um calor agradável. Mas eu fiquei preocupado. Então, eu deixei para ir um pouco mais tarde, para pegar o final da tarde, já quando o sol baixa, que já a temperatura volta, cai, né? E você já vê a noite, porque a noite sempre nas Expo é espetacular, né? A iluminação, os efeitos de luz, né? Então, eu sempre quis, exceto no domingo, que eu voltei mais cedo, ficar até mais tarde, para poder ver a questão da noite, né? Claro. Os efeitos. Então, quem vai, pode fazer. Vai uns dias mais cedo e depois vai uns dias mais tarde, fica até mais tarde. Eu já tive mais piques de caminhar, mas a gente vai ficando com umas dorzinhas na junta, não sei o quê, e aí, de vez em quando tem que parar um pouquinho e tudo, então eu não aguento mais o pique que eu já tive. Quem tiver, dá para ir ficar o dia inteiro, porque é uma maravilha. Você nem vê a hora passar. Legal. Agora, Marcondes, vamos lá, destaque para os pavilhões. Quais os pavilhões que te chamaram mais atenção? Olha, para mim, o espetacular foi o da Rússia. O pavilhão da Rússia, fenomenal. E eles mostravam alguma coisa da Rússia, da questão tecnológica, espacial, mas lá no principal, que era ele tem um formato de um domo, né, de uma arredondado, falava sobre o crânio. E falava das funções do crânio e da capacidade do nosso cérebro. Eu fiquei assim, extasiado como
porque mostravam dados e imagens assim muito bonito. Para mim, foi o pavilhão que mais me surpreendeu. Então, a questão do cérebro, e eles falam das... Você, quando começou a guerra, você já estava lá? Já estava lá. Como é que foi essa... Como é que foi o clima no pavilhão da Rússia? Não vi nada. O que eu vi com relação à guerra foi quando eu estive em Istambul, eu passeando lá numa área lá, onde tem vários consulados, em Taksim, em Istambul. Frente ao consulado de Taksim tinha uma quantidade de polícia enorme, cheia de grade. Aí eu conversei com um policial, falava até pouco inglês, perguntei, está havendo algum problema? Ele disse, não, está programada uma manifestação para daqui a 2 horas. Então a gente já está aqui, eram ucranianos que iam fazer manifestação em frente ao consulado da Rússia em Istambul. Certo. Mas lá na Expo eu não vi, não. Mesmo porque também eu acredito que é proibido. Manifestação política dentro de uma Expo não é permitido, como também dentro de Olimpíada. Dentro de Olimpíada. No território neutro, não é permitido manifestação política dentro desses locais. Embora tenha ali delegações, países e atletas de várias nacionalidades, no caso da Olimpíada, né? Na Expo a mesma coisa. Não é permitido manifestação política. Muita segurança, muita limpeza, super limpa. A Expo, assim, com esse gigantismo todo enorme, alimentação para todo lado, para todos os gostos e para todos os orçamentos, tinha do mais simples ao mais sofisticado, comida árabe, comida internacional, tudo que você tiver vontade, de todas as áreas. Não teve área nenhuma. Quando eu tinha fome, já achava algum lugar, bebedouro com água gelada. Essas áreas de alimentação são dentro dos pavilhões ou externos? Arrebentação, não entendi. Não, essas áreas de alimentação, essas comidas são dentro no meio, entre tudo. Entre os pavilhões, não há praça de alimentação, não há. Há uns restaurantes maiores, né? Aquele restaurante que você senta com cardápio, à la carte, com serviço de garçom, esses maiores, esses ficam assim entre alguns pavilhões. Mas, em geral, lanchonetes pequenininhas, lojas de conveniência, tinha uma rede de lojas de conveniência lá de Dubai, que tinha para todo lado, e várias vezes eu ia nela porque era rápido, porque quando você faz uma refeição mais pesada, depois dá aquela moleza, né? Então eu procurava alimentação mais leve, suco, iogurte, coisas leves, e um sanduíche, uma coisa leve, uma pasta, uma coisa leve, para não pesar, porque tem um calor também, né? Embora que não foi demais, não foi. Sim. Então, mas para todo lado... A temperatura média estava na faixa de quanto lá? 35, 34? Tem problema. Temperatura média? Olha, o máximo passou dos 30 alguma coisa. 30, 31, 32. Agora, no final do mês, já esquentar um pouco mais. Mas tinha um ventinho fresco, rapaz, que é incrível. A gente não tem isso aqui no Rio, não. Aqui, quando esquenta mesmo. Agora, eles lá não estão no verão. Eles estão ainda saindo do inverno. Então, o verão deles eu já experimentei e é pior que aqui. Chega a bater, em alguns casos, passa de 40, né? Passa bem de 40. E o ar é muito seco e abafado demais. Então, parece que quando você liga um ventilador assim ao ar livre, parece um secador de cabelo gigante assim. Né, gente do céu. É complexo. Mas agora, Marcondes, mais alguma coisa que você destacaria nessa... sim, sobre os pavilhões. O pavilhão da Arábia Saudita sempre foi espetacular, mas foi a primeira vez que eu visitei. Eles sempre investem pesado, né? Um país que a gente interpreta como sendo, é um país que não atrai, é um país que turismo deve... Não, que isso, não se esqueça que para o muçulmano, a tradição deles, eles têm que ir pelo menos uma vez visitar a Meca, né? A cidade sagrada, e eles têm que cumprir lá a visita religiosa deles. Então, além disso... Que já foi, né, Marcondes? Visita a Meca, viagem a Meca, que já foi a maior migração humana regular da história, né? Hoje em dia não é mais, hoje em dia é o ano novo chinês, com a abertura das fronteiras da China, né?
os chineses acabam voltando para casa no Réveillon para depois voltar para os seus países de residência. A questão do Ano Novo Chinês, Mário, tem a questão também que o chinês não tem férias. Né? Isso. O chinês tem o feriado do Ano Novo, que é um pouquinho prolongado. Então, eles aproveitam para viajar. Então, o Ano Novo deles, que na realidade, ao que me consta, Hong Kong, que começou mais com essa tradição, depois a China viu nisso um negócio, né? Mas o Ano Novo Chinês deles é mais ligado à questão do período que eles têm de feriado, né? Parece que tem um outro feriado também. Então, eles têm 2 feriados, que é o que eles têm de férias na China. Não tem mais que isso. Não tem férias, né? Certo. Agora a questão dos muçulmanos, a Arábia Saudita, nossa senhora, o pavilhão dela é espetacular. Eu tive sorte de conhecer um saudita que estava na fila, na entrada do pavilhão, e ele foi mostrando, porque por mais que você veja, né, ele foi descrevendo, olha, é muito interessante o país. Eles estão postulando sediarem uma Expo, não sei, vamos ver, né, para o futuro. Então, é um país também que é bastante conservador, né, e mais ligado à cultura muçulmana, aos visitantes, mas se tiver um evento desses, né, vai ser uma oportunidade de se mostrar também para as outras culturas, né, não muçulmanas. Mas me mostrou muito interessante, país muito, muito legal. Marcones, você falou de uma coisa interessante, país muçulmano. Os muçulmanos, eles não bebem. Como é o consumo de álcool nesses países? Porque, às vezes, o brasileiro viajando, né, a gente, quando viaja, a gente observa culturas diferentes, aprende costumes diferentes, e esse é um ponto muito delicado nos países muçulmanos, né? A bebida. Sem dúvida, eles não permitem álcool, né? Como Dubai também não. Só que o turista, ele tem uma liberação, né? Nos hotéis tem, nos restaurantes de hotel tem. Agora, em lanchonete, em mercado, não há. Né? Então, você tem que comprar, consumir no restaurante, ou em alguns bares, onde eles colocam música, onde tem entretenimento à noite, que seria o equivalente a uma boate para nós, né? Eles liberam bebida em alguns, não são muitos. E nos hotéis, no frigobar tem, lá na Expo tinha nos restaurantes, mas não era deliberadamente vendido, não há álcool. Você procura, não há, nem cerveja, nem vinho, não há. Eles não podem. Na rua nem pensar, né? Tipo, se você estiver bebendo uma cerveja na rua, pode ter um problema sério, né? Não pode beber na rua. Uhum. A Turquia já é bem mais liberal com relação a isso. Mas Dubai, Abu Dhabi é incrível. Dentro do próprio dos Emirados, Dubai é o mais liberal de todos. Abu Dhabi é mais conservador. Abu Dhabi tem menos opções ainda que Dubai, viu? Com relação a álcool. Sem dúvida. Eu lembro, eu estive em Abu Dhabi, acho que da penúltima vez que eu fui lá, eu estive em Abu Dhabi e deu para notar. Né? Bem mais restrito o consumo, né? Perfeito. A questão da cultura, né? Claro, e a gente quando viaja, a gente tem que se adaptar aos costumes locais, e não os costumes locais se adaptarem a nós, né? Sem dúvida alguma, é mais fácil isso. Agora, falando na cultura árabe, que eu também visitei, que eu achei legal, o pavilhão do Catar, né? Que vai ter agora, no final do ano, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo. E que também vai ser no inverno por causa do clima, né? Normalmente, Copa do Mundo é no verão, vai ser a primeira no inverno. No fim do ano, porque ele está ali pertinho, né? O Catar é vizinho dos Emirados Árabes. Então, eles escolheram novembro exatamente por isso. Só fazendo uma correção. Eu falei que era a primeira Copa do Mundo no inverno, mas não é a primeira Copa no final do ano, no inverno do Hemisfério Norte, porque, claro, as Copas do Hemisfério Sul foram realizadas no inverno, né? Da Argentina, as do Brasil, Uruguai, todas foram no inverno. Mas normalmente é no meio do ano a Copa, né? Claro. Para nós tem também a questão de que o verão aqui também é forte, né? Então, tem que temperar, né? Que nem a Olimpíada, não pode colocar no verão mesmo, no julho, agosto, porque complicou, teve que ir mais para frente, né? Então, sempre tem esses eventos, tem essa coisa da adaptação ao local, né? Então, visitei lá, aí eu vi, eles apresentam o país, o pavilhão também é muito bonito, mas tinha uma área específica com um telão
mostrando os pavilhões. Eles vão dar um show nessa Copa do Mundo, hein? Na infraestrutura, na organização, sem dúvida, que nem eu vi em Dubai. Negócio espetacular. Os muçulmanos, esses que têm petróleo, que têm condição de investir, né, que são países que têm capacidade de investimento, sem dúvida, eles vão dar um show nessa Copa do Mundo. Vai ter o problema da cerveja, que comentei até com ela, vai ter lá, a menina lá do pavilhão do Catar, né? Vai ter milhares de brasileiros, porque brasileiro é fanático com futebol. Ah, não, a gente já recebeu, porque teve jogo do Flamengo, que não sei o quê, mas, Copa do Mundo é maior, né? Mas o brasileiro também chega lá, pode ter uma coisa ou outra, mas a maioria vai acabar entrando e deve ter uma facilidadezinha. Eles devem liberar alguma coisa, porque a questão do futebol tem a ver. Devem fazer um pouco de vista grossa, né? Sem dúvida alguma, porque senão não tem nem como você levar um evento desses. Não é capaz de fazer algum tipo de vista grossa, mas mesmo assim é bom a pessoa ter cuidado, né? Com certeza. Agora, o preço também freia, viu? Porque eles taxam bastante, não é caro. O álcool é caro. Além de ser restrito, é caro. Então, quanto estava uma cerveja, por curiosidade, só para ter uma noção? Olha, em Dubai, 15, 20, em geral, 30, 20, 15, 20, mais barato que eu paguei foi 15. Mas em lugar bem dirham. O dirham estava valendo mais ou menos 50% acima do real. Então, 15 daria 22,50 por uma latinha de cerveja. R$22. Não era uma garrafa grande, não. O mais barato. Seria o equivalente a R$22. 25. Entendi. R$22. E nada de lugar elegante, não, porque não é a minha praia, não dá. Para você ver, né? Aí, então, o preço dá uma inibida, né? Consumo, né? Sem dúvida, sem dúvida. Marcondes, vamos falar um pouquinho. Teve mais algum pavilhão que você destacasse? Pavilhão. Olha, o pavilhão... Rapaz, eu visitei bastante, muitos, hein? Vários mesmo. No pavilhão da Suécia, falava das florestas, da madeira, e tinha lá um cidadão que explicava como fazia salmão. Olha, degustação e tudo, adorei. No terraço, com uma vista legal da Expo, no pavilhão da Suécia. Também foi muito legal. Rapaz, o pavilhão da Espanha também estava lindo. Mostrava a Espanha, mostrava as danças, a gastronomia, muito bonito. O pavilhão da Espanha também estava lindo. Portugal estava bonito demais, muito bonito o pavilhão de Portugal. Cinemas 360 graus, mostrando as imagens do país. Aí porque sempre tem uma atração e tem umas apresentações, né? Antes e depois. Então, displays, né? Portugal estava bonito pra caramba. Israel, nossa, o pavilhão de Israel, muito bonito. O pavilhão de Israel mais, assim, impactou. Primeiro, entrava com um cinema de 180 graus. Aí tinha uma senhora que vinha apresentar, uma apresentadora da primeira sala. Ela já se dizia que ela era israelense, nascida em Israel, filha de israelense, e que a mãe dela era árabe muçulmana. Então, que ela era uma mistura, que as duas raças no Israel se misturavam, e que o país vivia. Depois ela começou a falar das tecnologias, das coisas de Israel, muito interessante. Israel também espetacular, muito bom. Falando da agricultura, né? Da questão da moradia, que eles as ocupações, né? Muito interessante. Israel também espetacular, muito bonito. Eu também não tinha entrado nas outras Expo, eu não visitei o pavilhão de Israel. Não deu. Mas foi muito bonito. Você vê, no território árabe, né? Claro, Israel estava lá e não teve absolutamente nada. Tanto que, porque há pouco tempo atrás, né, o Trump conseguiu fazer uma situação lá que amenizou, né, a relação de Israel com alguns países, entre eles o Emirados Árabes. Né? Tanto que está havendo ligação aérea, né, de Israel para os Emirados Árabes. Marcondes, conta para mim uma coisa. Isso que você viu lá, você foi sozinho, né? Você não foi em grupo, não? Fui sozinho. Chamei amigos, mas a Covid
Assustou muita gente, né? A Covid ainda aterroriza. Tem gente que ainda tem... outros países, eu não sei o quê, eu posso... Bom, você vê possibilidade, Marcondes, de daqui a 5 anos você ter grupos organizados para lá? Que as operadoras normalmente não trabalham com a Expo, né? Eu não vejo isso anunciado no mercado, tipo excursões para a Expo. Você acha que essa tendência pode mudar nos próximos anos? Você acha que existe possibilidade de transformar para o brasileiro, tá? Pode acontecer. Pode ser, não sei, não tinha pensado nisso ainda não. A questão da Expo, ela tem uma duração bem maior, né? Ou seja, 6 meses. Então, ela dá a possibilidade de várias situações, né? Então, quem pode ir num período, quem pode ir em outro, quem quer curtir uma determinada estação, uma temperatura X ou Y. Eu escolhi essa data porque foi o carnaval. Então, foi quando eu pude me afastar por mais tempo, por causa do feriado prolongado. Mas, em geral, as pessoas escolhem de acordo com a sua agenda, com as suas preferências, né? Então, a Expo tem 6 meses de duração. Não sei, mas é uma casa a pensar. Eu não tinha pensado em realizar grupo, não. Mas, quem sabe, né? 2025, Osaka, Japão. Eu já estive lá, é uma cidade fantástica. Dá tempo de trabalhar, né? 5 anos dá tempo de trabalhar. Isso aí, eu bati um papo super legal aqui com o meu grande amigo Aloysio Marcondes. A gente falou do mercado de turismo, falou de Expo, Dubai, e de um monte de coisa também, um papo super agradável. Quero te agradecer, viu, Marcondes? Estou abrindo o microfone para você fazer suas considerações finais e se despedir também. Tá. Olha, sobre o tema Expo, realmente é um evento espetacular. Não é por isso, não é à toa que fui a 3ª vez. E eu já tinha programado essa viagem antes, só que veio a Covid e adiou, né? Mas se eu tiver realmente gás, porque também é essa coisa, a idade, né, vai chegando, mas eu quero ir em Osaka também, porque o Japão é um país espetacular. O evento é muito, muito bacana, é espetacular, assim, é diferente de tudo que você possa imaginar, de você visitar um país, você vai visitar aquele país, mas lá dentro você vai ver o mundo, é muito legal. E eu, como sou do turismo, eu estudei turismo, né? Eu fiz faculdade de turismo antes de começar a trabalhar na operadora, né? Na Soletura, antes de ser guia de turismo. Então, o turismo está no meu sangue, eu acho, no meu DNA. E gosto demais. Então, uma coisa que seja tão ligada ao turismo, que mostre o mundo, imperdível, espetacular. Então, eu não sei aquela coisa, o que vai ser, mas eu não consigo fazer outra coisa a não ser ligada a turismo, ao que eu lido atualmente. Foi um prazer participar, conte comigo aí. Um abraço, até a próxima. Né? É isso aí, Aloysio Marcondes, muito obrigado. E eu quero agradecer a cada um de vocês pela audiência. Esse é o TV Onda Azul Entrevista. E eu quero aproveitar e pedir para você que se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para ser avisado dos nossos programas e também deixe seu comentário, seu like e compartilhe com os amigos. É isso aí, gente. Até a próxima. Tchau. Tchau.